Isabella Santini era uma jovem italiana de 26 anos, filha única de um próspero comerciante de Nápoles. Crescendo entre as colinas ensolaradas e os mercados vibrantes da cidade, sempre foi protegida pelo pai, Vincenzo, que nutria grandes esperanças para o futuro dela. Imaginava-a casada com um homem de negócios respeitável, alguém que pudesse continuar o legado da família. Mas a vida reservou-lhe um destino diferente. Tudo começou com uma dívida. Vincenzo, embora prudente, tomou decisões financeiras arriscadas, e em pouco tempo, estava devendo uma quantia substancial a Enzo Rossi, um dos homens mais poderosos e temidos da máfia italiana. Enzo não era apenas um mafioso qualquer, ele era o chefe de uma das famílias mais influentes da Cosa Nostra. Com 38 anos, sua reputação era temida em toda a Itália. Seu olhar frio e calculista, combinado com um charme mortal, fazia dele um homem que ninguém ousava desafiar. Quando Vincenzo se viu encurralado, sem meios para pagar a dívida, Enzo apresentou uma solução: a mão de Isabella em casamento. Para ele, esse casamento não tinha nada a ver com amor ou afeto, era uma questão de poder, controle e consolidação de alianças. Vincenzo sabia que recusar não era uma opção, dizer não a Enzo Rossi significava uma sentença de morte para ele e para sua filha. Numa noite, após o jantar, Vincenzo chamou Isabella ao escritório. Parecia mais velho do que nunca, as rugas de preocupação marcavam seu rosto. Isabella, minha querida, precisamos conversar, disse ele com a voz baixa, lutando para esconder o desespero. Isabella, sempre obediente e preocupada com o pai, sentou-se à sua frente, esperando pelo que ele tinha a dizer. Papá, o que aconteceu? Você parece tão preocupado. Vincenzo suspirou profundamente, como se estivesse tentando encontrar forças para dizer o que viria a seguir. Fiz alguns negócios que não deram certo, e agora, estou devendo uma grande soma a Enzo Rossi. Isabella congelou. Ela conhecia o nome Rossi, que todos conheciam. Mas não imaginava que sua família estivesse envolvida com ele. E o que isso tem a ver comigo, papá? Vincenzo desviou o olhar, incapaz de encará-la. Ele quer que você se case com ele, Isabella. É a única forma de saldar a dívida. Sei que é injusto, mas não temos outra opção. Se recusarmos, nossas vidas estarão em perigo. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Isabella sempre sonhou em se casar por amor, em construir uma vida baseada em afeto e respeito mútuo, mas agora esses sonhos estavam sendo destruídos diante de seus olhos. Mas, ao olhar para o pai, vendo o peso da culpa e da preocupação em seus olhos, ela percebeu que não havia escolha. Quando é o casamento? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Vincenzo finalmente encontrou coragem para olhá-la nos olhos, uma lágrima solitária rolando por sua face. Em uma semana. O dia do casamento chegou rápido demais. O sol brilhava intensamente no céu, mas Isabella sentia-se fria por dentro. Vestida com um vestido de seda branca bordado à mão, ela caminhava em direção ao altar em uma pequena capela barroca. O que deveria ser um dos dias mais felizes de sua vida parecia mais uma marcha fúnebre. Os olhos de Enzo nunca deixaram os dela durante toda a cerimônia. Havia algo em seu olhar que ela não conseguia decifrar, algo mais profundo do que a frieza pela qual ele era conhecido. Quando o padre pediu que Enzo recitasse seus votos, ele o fez com a precisão de alguém acostumado a cumprir seus deveres. Ao colocar a aliança no dedo de Isabella, ele segurou sua mão por um momento mais longo do que o necessário, olhando diretamente em seus olhos, e disse em voz baixa: Agora você é minha, Isabella. Para sempre. As palavras, embora simples, carregavam um peso que Isabella sentiu até a alma. E assim, diante de Deus e de toda a máfia italiana, ela se tornou a esposa de Enzo Rossi. A recepção foi grandiosa, repleta de figuras poderosas e influentes. Mas Isabella mal conseguia ouvir as conversas ao seu redor, sua mente perdida na nova realidade que agora enfrentava. As risadas e a música pareciam distantes, enquanto ela tentava processar o fato de que agora era a esposa de um homem que mal conhecia, mas que todos temiam. Quando a festa finalmente terminou, Enzo levou Isabella para a nova casa deles, uma imponente vila nas colinas de Nápoles. Enquanto subiam a grande escadaria, ele a conduziu ao quarto, mas, em vez de seguir para a cama, ele parou na porta. Isabella, sei que você não pediu por isso. Mas agora você faz parte da minha vida.
Aqui, você será respeitada, mas há regras que deve seguir. Isabela sentiu uma mistura de raiva e tristeza ao ouvir suas palavras. E se eu não quiser seguir suas regras? Perguntou, surpresa com a própria ousadia. Enzo sorriu levemente, um sorriso que não chegou aos olhos. Não é uma questão de querer, Isabela. É uma questão de sobrevivência. Eu te protegerei, mas você deve entender que este casamento é um acordo. Ambos temos papéis a desempenhar. Agora, você deve descansar. Amanhã, sua nova vida começa. Com essas palavras, ele saiu do quarto, deixando Isabela sozinha. Ela se sentou na beira da cama, olhando para o anel em seu dedo, sentindo-se mais prisioneira do que esposa. Com o passar dos dias, Isabela começou a se familiarizar com a rotina da vila. Enzo estava frequentemente ausente, ocupado com os negócios da família. Quando estavam juntos, ele era respeitoso, mas mantinha uma distância emocional, como se houvesse uma barreira invisível entre eles. Isabela sentia-se como um ornamento, algo a ser exibido, mas nunca realmente valorizado. Mesmo nessa prisão dourada, Isabela encontrou maneiras de manter a sanidade. Ela passou a explorar os vastos jardins da vila, encontrando consolo nas flores e na vista deslumbrante das colinas. Foi ali, entre as rosas, que conheceu Marco, um dos jardineiros. Ele era um homem simples, mas de coração caloroso, e rapidamente se tornou sua única companhia verdadeira. Signora, é um prazer vê-la aqui todos os dias, disse Marco, em um de seus primeiros encontros. Isabela sorriu pela primeira vez em semanas. Você é a única pessoa que me chama pelo nome. Todos os outros me tratam como a senhora Rossi. Marco deu de ombros, limpando as mãos sujas de terra. Para mim, você é mais do que apenas a esposa do senhor Rossi. Vejo uma mulher forte e determinada, mesmo que esteja presa a uma situação difícil. As palavras de Marco tocaram algo dentro de Isabela. Ele a via de uma maneira que ninguém mais via, e, aos poucos, ela começou a se abrir para ele, compartilhando suas frustrações e medos. Marco ouvia com paciência, oferecendo conselhos simples, mas sinceros. Uma tarde, enquanto conversavam no jardim, Marco olhou para Isabela com uma expressão séria. Signora, preciso alertá-la. Enzo Rossi não é um homem comum. Ele é perigoso e não tolera desobediência. Tome cuidado com suas ações e palavras. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eu sei, Marco. Mas às vezes me sinto sufocada, como se estivesse perdendo quem eu sou. Não perca sua essência, signora. Você ainda tem seu espírito, e ninguém pode tirá-lo de você, nem mesmo Enzo Rossi. Enquanto as palavras de Marco ecoavam em sua mente, Isabela começou a perceber que, apesar de estar presa naquele casamento, ainda tinha uma escolha, a de não se submeter completamente, de manter sua identidade, mesmo que isso significasse jogar um jogo perigoso. Com o tempo, a relação entre Isabela e Enzo começou a mudar, lenta mas inexoravelmente. Ela começou a ver que, por trás da fachada de frieza e poder, havia um homem que carregava cicatrizes profundas, tanto físicas quanto emocionais. Enzo, por sua vez, começou a se abrir mais, compartilhando fragmentos de seu passado, das escolhas difíceis que o levaram ao poder. Durante um jantar, Enzo a observava de uma maneira que Isabela não tinha experimentado antes, como se estivesse tentando entender algo a mais. Você é mais forte do que eu imaginava, Isabela, ele disse, com uma voz grave e sincera. Isabela, que estava cortando o filé, parou por um momento, surpresa com a observação. Por que diz isso? Porque você não se curva facilmente às minhas vontades, mas também não me desafia abertamente. Você me intriga. Isabela sentiu seu coração bater mais rápido. Havia algo na maneira como Enzo a olhava que a fazia sentir-se vulnerável e poderosa ao mesmo tempo. Talvez porque eu não, ela parou, escolhendo as palavras com cuidado, não sou uma mulher que cede facilmente. Enzo sorriu, desta vez um sorriso genuíno, e respondeu. E é exatamente por isso que acredito que este casamento tem algo a mais do que um simples acordo, Enzo continuou, seu olhar penetrante cravado no dela. Talvez, com o tempo, possamos construir algo que vá além do que foi imposto a nós. Isabela manteve o olhar, embora seu coração estivesse acelerado. Ela sabia que estava pisando em terreno perigoso.
O poder que Enzo exercia sobre ela era inegável, mas havia também uma curiosidade crescente em saber o que se escondia por trás daquela fachada de homem duro e implacável. E o que você espera construir, Enzo? Perguntou, sua voz suave, mas firme. Ele fez uma pausa, como se estivesse considerando cuidadosamente sua resposta. Respeito mútuo, para começar. Entendimento. Talvez até confiança, se isso for possível. Isabela sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Por um lado, a ideia de construir algo com Enzo parecia promissora, mas, por outro, ela sabia que não podia confiar nele completamente. No entanto, se havia uma chance de encontrar algum tipo de paz naquele casamento, ela estava disposta a tentar. Confiança não é algo que se dá facilmente, Enzo, disse Isabela, com sinceridade. E você não é um homem que inspira confiança. Enzo arqueou uma sobrancelha, mas ao invés de se ofender, pareceu refletir sobre as palavras dela. Justo. Mas eu estou disposto a trabalhar nisso, Isabela. A questão é, você também está? Isabela respirou fundo. O que ele estava propondo era um caminho longo e cheio de incertezas, mas, olhando para o futuro, ela sabia que precisava encontrar uma maneira de viver com algum tipo de propósito. Se isso significava tentar entender Enzo e encontrar um meio de coexistirem, então ela o faria. Estou disposta a tentar, Enzo, respondeu finalmente. Mas preciso de algo em troca. Ele a observou por um momento, claramente curioso. O que você quer, Isabela? Liberdade dentro desta casa. Quero poder fazer minhas próprias escolhas, ao menos nas pequenas coisas. Quero continuar caminhando pelos jardins, lendo, e se possível, quero viajar. Precisarei de espaço para manter minha sanidade. Enzo inclinou a cabeça, considerando as palavras dela. Pode ter sua liberdade, dentro dos limites que já conversamos. Quanto a viajar, podemos discutir isso com o tempo. A resposta era menos do que Isabela desejava, mas ainda era um começo. Talvez, ao concordar com essas pequenas concessões, ela pudesse abrir caminho para maiores liberdades no futuro. Naquela noite, Isabela ficou acordada na cama por horas, refletindo sobre a conversa. Havia um novo dinamismo entre eles, algo que poderia tanto fortalecer quanto destruir o que tinham. Mas ela sabia que não poderia recuar agora. Se quisesse sobreviver e, eventualmente, prosperar naquele casamento, precisaria encontrar uma maneira de navegar entre o poder de Enzo e sua própria necessidade de liberdade. Nos dias seguintes, as coisas começaram a mudar na vila. Enzo parecia mais presente, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Ele a observava com mais atenção, perguntando sobre seus interesses e até se juntando a ela para caminhadas pelos jardins, algo que Isabela nunca esperaria dele. Suas conversas eram mais profundas, explorando tópicos que iam além dos negócios ou das regras impostas pela vida que levavam. E foi durante uma dessas conversas que Isabela começou a notar algo que a surpreendeu. Sob a dura superfície de Enzo havia um homem que ansiava por algo mais do que poder. Ele falava de sua infância com uma mistura de nostalgia e amargura, mencionando brevemente a mãe que havia perdido cedo e o pai ausente que o moldou para ser o chefe que era. Isabela percebeu que Enzo não era apenas um monstro, ele era um homem preso em seu próprio papel, assim como ela estava presa no dela. Com essa nova percepção, Isabela começou a se sentir diferente em relação a ele. Não era amor, pelo menos não ainda, mas talvez um entendimento mútuo, uma ponte construída entre seus mundos separados. Uma noite, enquanto caminhavam pelo jardim sob a luz suave da lua, Enzo parou de repente e segurou a mão de Isabela. Ela se virou para ele, surpresa pela súbita mudança de comportamento. Isabela, eu sei que você não escolheu esta vida, e eu também não escolhi você, começou ele, sua voz mais suave do que o normal. Mas acredito que temos uma chance de criar algo real. Não estou falando de um conto de fadas, mas de uma parceria onde ambos possamos ser felizes à nossa maneira. Isabela ficou em silêncio por um momento, sentindo o peso das palavras dele. Ela sabia que a felicidade em um casamento como o dele seria diferente do que sempre imaginou, mas, ao olhar nos olhos de Enzo, percebeu que talvez, apenas talvez, eles pudessem encontrar um caminho para coexistirem em paz. Se for verdade, Enzo, então temos um longo caminho pela frente, respondeu ela, finalmente. Mas estou disposta a tentar, se você também estiver. Enzo assentiu,
e naquele momento, algo mudou entre eles. Não era um final feliz imediato, mas o início de um entendimento, de uma aliança que, com o tempo, poderia se transformar em algo mais. Enquanto voltavam para a vila, de mãos dadas, Isabela sentiu que, pela primeira vez desde que aquele pesadelo começou, havia uma faísca de esperança. O caminho à frente seria difícil e incerto, mas agora ela sabia que não estava mais sozinha nessa jornada.